Boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Eu tô aqui me relutando para falar de novo assim, mais uma sexta-feira fria, né? Já era para ter acabado esse frio, mas estamos em mais uma sexta-feira fria, com chuva, e que quando começar a ficar quente, a gente vai estar reclamando que está muito calor, né? Então eu não estou reclamando que está frio. Estou só falando aqui para o pessoal que está na internet, pessoal que está em Salvador, pessoal que está em Recife, uma hora dessa assistindo o culto na rede, né? E a gente está aqui tudo encapotado de blusa aqui, tocando o barco. Mas, se você veio até aqui, então você é um guerreiro de Deus, perseverante na palavra, porque você podia estar em casa, assistindo online e falou assim, eu vou lá, eu preciso estar lá. Então, muito obrigado você que está aqui e obrigado você que está acompanhando a gente também, juntinho aqui lado a lado, né? Tivemos aí uma semana extremamente divertida na presença de Deus, um tempo abençoado, né? Os nossos treinos ali, e eu estava dando aula quinta-feira, o Borne ali dando aula do ladinho comigo ali, Sensei de Mills também, é muito bom, né? Fabião puxando funcional com o pessoal ali do lado, e o Muay Thai na quarta-feira, a gente vê, apesar que quarta foi desmarcado, que a gente está fazendo uma reforma ali no ginásio, a dilatação do piso. Você que já entrou no nosso ginásio e lembra que o piso fazia assim, quase uma rampa de skate natural assim, agora ele assenta no lugar e não dá mais problema. Então Deus está abençoando, trocamos o telhado, tanta coisa preciosa que essa igreja foi fazendo e nos ajudando ali. E quarta-feira estava um cheiro forte de verniz, né? A gente podia ter treinado? Podia, mas ia fazer mal, ia intoxicar, ou no máximo a gente ficar tudo doido ali. Então a gente preferiu não arriscar e ficar em casa e seguir a semana tranquilamente, né? Quem estava aqui, quem treinou essa semana? Levante a mão aqui fazendo um favor. Todo mundo, olha aí o povo, todo mundo certinho, mesmo com frio, com chuva, vocês estão de parabéns, tá? Podem comer o seu pudim de domingo em paz, né? Tranquilamente, o pedacinho de lasanha a mais, que está todo mundo firme e forte nos treinamentos aí. Mas vamos lá, estamos na nossa série seguindo aqui, Quem é o meu Deus? Hoje é a segunda parte que a gente vai falar aqui juntinho, então se você acompanhou o comecinho, estamos baseados no mesmo texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Abre a sua Bíblia lá para acompanhar comigo, teu celular, teu tablet, né? Você que está em casa também acompanha comigo, ou você que está aqui, acompanha no telão também, se você está sem a sua Bíblia aqui, tá? A versão que eu vou ler pode ser um pouquinho diferente da versão que você está ali, mas fala exatamente a mesma palavra, a mesma história. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vai falar assim, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo coração. Ou seja, Deus não é inacessível a nenhum de nós. Deus não está distante de nenhum de nós. Mas precisamos examinar o nosso coração quando procuramos Ele, para que possamos encontrá-lo verdadeiramente em nossa vida. Falamos no capítulo passado, quem é Deus, não como definição, pois quem é nós para definirmos Deus, mas chegamos a uma conclusão, que Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Falamos sobre a transcendência, falamos sobre a imanência, falamos sobre as provas bíblicas da existência de Deus. Se você perdeu, acessa na nossa página lá, tá? O conteúdo passado que você vai gostar demais. Falamos sobre as provas racionais da existência de Deus também, o argumento cosmológico, ontológico, teleológico, o histórico, o argumento moral, e ali foi onde a gente terminou esse primeiro capítulo que a gente estava estudando junto. Hoje a gente vai olhar e vai conversar um pouco sobre uma coisa tremenda. Qual é a natureza de Deus? A minha pergunta é, qual é a sua natureza? Você vai falar que a sua natureza é a praia, que é uma montanha, que é alguma coisa assim, né? É o primeiro raciocínio que vem na nossa mente. Mas faz um pouco de sentido. Como é você? Quando você fala sobre os seus gostos pessoais, né? Você também está falando um pouco sobre a sua natureza. E qual é a natureza de Deus? Quando a gente olha para alguns textos bíblicos, eles vão ser claros nos mostrando isso. Mas olha que interessante. A gente vê que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito
e em verdade. A Bíblia fala isso para a gente. Então ela está falando que Deus é espírito. Então precisamos entender uma coisa. Ele é imaterial e incorpóreo. Lucas 24:39, se você abrir comigo, ele vai falar assim: vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo. Eu tenho. Esse texto aqui de Lucas, ele traz uma coisa tremenda para ver, gente. A gente está falando de um Deus que, da mesma forma como a gente lê um Deus criador, a gente lê um Deus que se manifestou em carne, que viveu entre nós. Então, peraí, temos um Deus imaterial, temos um Deus incorpóreo na sua essência, mas temos um Deus também do qual podemos tocá-lo? Quando a gente lê a Bíblia, a gente viu que pessoas tocaram nele, inclusive tentaram matar, colocaram ele numa cruz, e ali diante dos homens ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscita. Ou seja, de todos os deuses que se necessita criar uma imagem para que possamos vê-lo, a gente vê um Deus na nossa Bíblia que se tornou carne, que habitou entre nós. Isso mostra algo que a gente vai ver depois sobre a natureza de Deus também, mas faz a gente pensar: quem é o meu Deus? Quem é o Deus que pode todas essas coisas? O Deus também, ele é invisível. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ou seja, o Deus Criador, através da sua manifestação em carne, tornou conhecido o que seria a figura desse Deus, ou seja, um Deus próximo. Quando paramos para pensar quem é o meu Deus, ele é um Deus que se importa. E aí você vai olhar uma coisa tremenda. Mateus 16, do 13 ao 17, se você quiser acompanhar comigo aqui. Mateus capítulo 16, do 13 ao 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem que ele é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas porque meu Pai, que está nos céus, o revelou. Quando a gente olha para essa natureza e percebe esse Deus próximo conosco, isso vai fazer uma analogia direta a um Deus criador. Deus se aproximou de tal forma que as coisas foram criadas através dele. Se você pegar Gênesis 1, vai contar a história da criação. E é muito legal. Se você não leu, leia. Aquilo vai falar sobre uma linha que a ciência chama-se de teoria, colocando como criacionismo, mas a gente crê como o agir de Deus, o mover de Deus e a manifestação do poder de Deus para a nossa vida. Olha comigo aqui juntinho. Se a gente parar para pensar nisso, a gente vê que Deus tem uma relação direta com o universo. Deus não só criou, como eu falei em Gênesis, como também dirige e sustenta o universo. Conforme o texto que a gente pode abrir, por exemplo, se você parar para ver, Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, peraí, o meu Deus é esse Deus próximo, é esse Deus que cuida, é esse Deus que move, é esse Deus que age, mas ele criou todas as coisas. E aí a gente volta lá naquela parte 1, quando eu estava pregando para vocês na outra semana, que fala que a gente não tem como dimensionar Deus, porque somos criatura. E aí a gente começa a analisar e entender que temos um Deus poderoso, temos o Deus do impossível, e a gente vai ver isso agora, mas temos um Deus verdadeiro. Quando eu falo Deus verdadeiro, por quê? Você está falando que existem deuses falsos? Estou dizendo que sim, existe. Mas um dos deuses mais falsos que pode existir na nossa vida é o Deus do nosso próprio eu, não é verdade? É o Deus que faz a gente acreditar que a gente tem poder. Poder se manifesta na nossa vida, é o poder de Deus. Sim, devemos orar por cura. Sim, devemos orar pelo impossível das coisas que acontecem. A gente precisa,
Precisamos mover aquilo que Deus fala para fazermos. Mas esse Deus do eu que existe na nossa vida, muitas vezes faz a gente se sentir um próprio Deus. E aí isso é perigoso demais. E isso talvez diante de qualquer imagem, qualquer outra coisa que você possa se colocar, seria o mais destruidor da sua vida. Quer ver uma coisa? Deus nos abençoa com dons e talentos tremendos que temos. Mas se você falar assim, eu sou o Deus da voz, você não é. A voz de Deus sempre vai ser algo muito mais tremendo que a tua voz. E eu vou falar uma coisa para você, por mais que você ache que a tua voz é incrível, ou como a gente, como pastor que prega, achar que aquilo que sabemos e falamos é a verdade absoluta. Assim como eu disse para vocês, eu estou falando um pouco daquilo que eu estudei, que eu conversei, que eu falei com as pessoas que falam sobre Deus. De forma alguma eu estou definindo Deus aqui, nessa palavra que eu estou pregando para vocês, porque eu não sou Deus. Eu não conheço todas as coisas sobre Deus. E eu não dimensiono o agir e o poder de Deus. Quando paramos para olhar para o Deus do eu, começamos a acreditar que colocamos Deus num formato. E aí a gente começa a dizer para Deus o que Ele tem que fazer. E aí você vai dizer assim, Deus, se você é Deus, você tem que fazer isso na minha vida. Você começa a determinar. Mas aí eu falo para você, pensa você como um filho querido, alguém que é sua mãe ou seu pai, alguém da tua família te ama muito. E você fala, eu sou um filho querido. E de repente essa pessoa que te ama muito, e você ama muito, começa a só pedir para você fazer coisas. O tempo todo. Faça isso, faça aquilo, pegue isso, pegue aquilo, levante isso, mova aquilo, vá buscar isso, volte aquilo. Você vai se sentir como um filho? Você vai se sentir como um empregado, como um escravo, não é verdade? Quando a gente trabalha numa empresa, a gente está à disposição do quê? De fazer aquilo que a pessoa pede. Mas aí que está, Deus não é nosso empregado. Não é esse o papel de Deus na nossa vida. Se é essa a relação que a gente tem com Deus, de um Deus que me serve, a nossa mente está errada. Deus nos ama, Deus nos abençoa. Deus move, a gente precisa falar com Ele. A gente precisa falar nossos medos. A gente precisa falar as nossas vontades. Já falamos sobre oração aqui. Precisamos bater na porta de Deus, mas não mandar em Deus. E tem uma diferença muito grande. Se eu chegar em casa, eu acordar de manhã, e eu falar, linda, faz um chá para mim. E ela vai toda sorridente, alegre, escolheu o melhor chá que a gente tem em casa e vai fazer o chá para mim. Eu sei que ela vai. Ela faz, já fez assim milhares de vezes. Mas se eu acordar de manhã, mal-humorado, chateado, emburrado, eu já fiz isso. Tá? Eu olhei para ela e falei assim, cadê meu chá? Ela foi falar com o gato, ela foi falar com a planta. Ela foi fazer chá para o outro bichano que a gente tem. Mas ela não foi fazer o chá. Por quê? Porque não é assim que se fala com as pessoas. Existe um princípio de educação. Eu me casei para cuidar dela. Não me casei para mandar nela. É diferente. Eu casei para pedir. Mas de que forma? Com amor. E da mesma forma, a nossa relação com Deus. Deus é um Deus de amor para com a nossa vida. Então a gente precisa ter amor e ter respeito a Deus. E não exigir que Deus faça aquilo que a gente quer. A gente pede. Mas não Deus, faça a minha vontade. Sabe por quê? Porque a nossa vontade não é boa, não é agradável, não é perfeita. É só a vontade de Deus. Mas vamos seguir um pouquinho para a gente entender isso, tá? Existe uma coisa preciosa e muito importante, que dentre das coisas que eu estava estudando sobre Deus, a teologia sistemática vai trazer atributos de Deus. Tá? São divididos entre atributos naturais. Ou seja, o que são esses atributos naturais? São atributos que pertencem a Deus. Também é conhecido como atributos incomunicáveis. Por quê? Porque eles não falam? Não, não é isso. São incomunicáveis porque não é algo de Deus como a gente, mas é Deus como na sua essência. Como Deus é. Tá? E isso aqui eu vou falar para você. Quando a gente cai na realidade que a gente não é assim, aí você entende que você não é Deus. Olha só comigo,
Existe um atributo natural de Deus, que é a autoexistência. Você autoexiste? Você veio do nada? Você se formou sozinho? Você se criou sozinho? Talvez você trabalhou sozinho, não tinha familiares para cuidar de você. Mas você se gerou do nada? Não. Se existe algo muito importante na vida da gente, é entender que a gente é gerado por alguém. Tá? E por isso que eu acho que a forma como somos gerados, que através de uma relação, existe algo extremamente espiritual envolvendo isso. Porque isso gera vida. Então não é algo mecânico, não é uma metamorfose que algo vai surgir ali, mas sim algo espiritual. Ali se gera uma alma, uma concepção nesse sentido. Olha comigo que interessante, a autoexistência. Deus não depende de ninguém para existir. Olha comigo, Êxodo 3:4, tem um texto que eu gosto muito. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto que você dirá diante dos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Primeira vez que eu li isso, eu era criança, e foi na escola. Eu falei, como assim Deus diz eu sou, eu sou? Que soberbão esse Deus, né? Mas pensa uma coisa, como é que Deus ia se definir para Moisés? Até hoje, a gente tendo a palavra como leitura, a oração como busca de Deus, a gente não tem a capacidade de dimensionar o agir de Deus. E ali Moisés sabia, tinha ali uma palavra que Deus usaria para tirar o povo ali do Egito. Mas ele não tinha ideia o que Deus ainda ia fazer. Aqui não tinha acontecido as 10 pragas, não tinha aberto o Mar Vermelho, não tinha vindo o maná do céu. Olha quanta coisa aconteceu depois disso. Então a definição mais clara de Deus para Moisés foi: eu sou o eu sou. Isso define muita coisa sobre Deus para você? Aqui ele está dizendo de uma forma que ele é por si só aquilo que ele é. E eu não sou o que eu sou pelo que eu acho que eu sou. Muito da minha vida é responsável por aquilo que a minha esposa é na minha vida. Porque ela é uma pessoa que Deus usa muito na minha vida. Muito da minha vida são as pessoas que Deus me presenteia que caminham comigo. Porque são pessoas que nós oramos juntos, nos divertimos juntos, nós nos repreendemos juntos e nós caminhamos juntos. Nós sonhamos juntos, nós lutamos as nossas batalhas juntos. Então, por autoexistência, nada disso aconteceria na minha vida, a não ser pelo agir de Deus. Mas Deus por si só não precisa do nosso mover para que Ele exista. Mas nós dependemos de Deus. Por isso que isso é natural de Deus. Mas olha uma coisa, Deus é eterno, Deus sempre existiu, nunca houve um começo ou um fim. Você tem ideia o que é ser eterno? Não tem. Você pode ter assistido um filme da Marvel sobre os eternos, você pode ter ouvido muita coisa sobre eternidade, mas não tem como, porque a gente não é eterno. E olha que interessante, uma das palavras que trazem nessas definições sobre Deus, bem simples, a eternidade eles trazem como infinidade. A gente vai ver isso um pouco mais para baixo. Ou seja, se Ele é eterno, Ele sempre existiu, nunca houve um começo, mas Deus não tem um fim. Existe uma linha teológica chamada deísmo, onde Deus foi criado, deu uma corda no mundo e deixou o mundo seguir. E aí essa linha acredita que Deus morreu, que Deus não existe mais. E que as coisas seguem um curso por si só, baseado nas nossas escolhas. Isso é mentira. Não tem como. Sem a existência de Deus, nós não estaríamos aqui. Eu falo isso para você, sabe por quê? Porque quando você está feliz, você está bem, você está com o teu carro tranquilo, as contas estão pagas, o que é muito difícil, né, a gente conseguir todo esse controle sobre a nossa vida, não é verdade? Mas às vezes quando as coisas parecem estar um pouco mais tranquilas, a obra está andando, né, tudo tranquilo, né, Borne? Está tudo tranquilo, Borne. É difícil, quem já mexeu com obra, trabalhou com obra, é o caos, não é verdade? Mas olha só que interessante, se a gente olhasse para isso e falasse assim, eu tenho controle sobre todas essas coisas, e não importa o tempo que isso leve, eu tenho o controle. A gente não tem, falta cimento na obra, o preço das coisas sobem, falta ferro, o pedreiro não vem, aí o pedreiro é amigo, dá piti.
Fica bravo porque você não falou parabéns no aniversário dele, né? Acontece, eu já mexi muito com obra. Meu pai botou eu e meu irmão para ser servente de pedreiro da casa nossa que a gente construiu. A casa onde minha mãe mora, toda uma parte dela foi eu e meu irmão que fomos os serventes de pedreiro. A gente que cavou os alicerces, as paredes, as coisas, foi uma experiência incrível. E ali a gente começou a entender algo precioso na nossa vida. Quando meu pai colocou a gente para trabalhar nisso e mover, e a gente entender que tudo existe um processo, a gente começa a entender que não somos eternos. A primeira coisa que a gente queria quando começava aquela obra, quando a gente foi encher a laje, por exemplo, era que aquele dia acabasse. Se a gente tem o desejo que a nossa vida acabe, isso já mostra que a gente não é eterno. Porque a maioria do ser humano, quando está com raiva, fala assim, eu quero morrer, né? Eu quero morrer, eu estou com raiva. Ou eu morro ou eu mato alguém. Esse desejo que a gente tem sobre a morte já mostra que a gente não tem noção o que é a eternidade. Mas vamos continuar um pouquinho mais aqui. Tem um texto, Salmos 41, 13. Ele fala, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmos traz muita coisa para a gente pensar. Davi fala muito sobre essas características de Deus, né? Como a gente está falando sobre natureza aqui. E uma das coisas que ele vê, né, é a imutabilidade. O que é imutabilidade? Aquilo que não muda. Você muda, a gente muda. A gente muda o cabelo, deixa o cabelo ridículo, a gente faz muita coisa. A gente muda de roupa, a gente muda a nossa personalidade, a gente muda o nosso caráter diante da palavra de Deus. A gente percebe que tem coisas que não podem continuar na nossa vida, ou seja, somos mutáveis. É interessante isso na vida da gente, né? Você é um cara que não se veste de forma alguma, de tal forma. Mas aí você conhece uma menina e ela fala assim, nossa, eu acho lindo o cara que se veste assim. O que você faz? Você muda. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes não mudamos pelas amizades que estão à nossa volta? Milhares de vezes. Não é verdade? Olha só que interessante. Deus não muda a essência dele. Deus não muda a forma como ele é. Tiago 1,17 fala para a gente assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Interessante, uma sombra sempre está se mudando, porque uma sombra é o reflexo de algo, uma luz bateu e a sombra se forma. Ou seja, a sombra muda, depende da luz mudar. Esse texto vai dizer que Deus é a luz, e Deus não é a sombra. Aqui vai dizer que é Ele que move, é Ele que faz, e isso torna Ele imutável. A gente conhece a luz como energia elétrica, é o que está aqui em cima da gente agora. E um botão apaga tudo isso aqui. O nosso referencial de luz é assim. Se a gente parar e pensar num outro tipo de energia de luz, já pensar no sol. O sol não tem um botão que se apaga. Mas você tem controle sobre o sol? Você decide a hora que ele sobe, a hora que ele desce? Você não tem esse controle. O nosso referencial de luz é baseado nessas coisas que podemos ver. Mas quando a gente lê a palavra e traz essa luz espiritual sobre a nossa vida, a gente começa a entender que essa luz que é o Senhor, essa referência que a palavra sempre diz, está relacionada a algo que é imutável. Deus não vai mudar porque você deseja que Ele mude. Mas Deus vai te mudar se você desejar que Ele mude a sua vida. Isso é muito importante a gente pensar sobre Deus, porque existe um outro texto que vai falar, Salmo 139, é um pouquinho longo, vou ler bem rápido para vocês, e ele vai falar, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces interiormente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir.
Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como a luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial, admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se eu determinasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afasta de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considera-me inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e me conhece o meu coração. Prova-me e me conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofenda e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, do 1 ao 34. Esse texto vai falar sobre essa infinidade, onde não há limitações para Deus. E olha que interessante, Davi, quando vai narrando esse texto bem bonito para a gente, viraria uma música linda, né, pastor? Olha só que interessante. Ali fala sobre todo o conhecimento que Deus tem, mas no final desse texto ele expressa uma raiva dele contra os inimigos. Ele está falando sobre toda a soberania de Deus, ele está falando sobre todo o amor de Deus, ele está falando sobre a existência de Deus, ele está falando sobre todo o alcance de Deus. Mas ele ainda para e fala assim, mas os meus inimigos, que aqueles que te odeiam, que eu também odeio, que eu também tenho raiva. Olha que interessante. Davi era humano, como todos nós. E mesmo reconhecendo toda essa soberania de Deus, e esse poder de Deus, e esse agir de Deus, porque a palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ainda assim o coração dele habitava coisas que não vinham de Deus. Essa semana, na terça-feira, eu e a Célia fomos participar de um podcast, foi muito legal, lá com o pastor Pascoal, bagunçamos tudo, que eles tinham programado, tinham feito um roteiro, contaram pra gente como é que tinha que ser o roteiro, e a gente começou a contar a história nossa, meu Jesus, acabamos com o podcast do pastor, até peço desculpa que eu ouvi para ele, né? Mas olha só que interessante, a gente saiu de lá, a Célia fez direitinho, a Célia falou que estava no roteiro, fui eu que zoei o negócio, lá vou assumir a culpa. Mas olha só, e a gente veio, e saiu daqui pertinho, o pastor mora aqui pertinho, a gente veio andando, e a gente veio conversando, eu e a Célia ali, e a gente desceu a primeira rua do lado dessa outra igreja que tem do lado, e saímos perto desse prédio aqui. Quando a gente atravessou a rua, eu percebi que tinha 2 caras atrás da gente, vindo muito rápido mesmo. E eu estava com o sentimento no meu coração de que algo ruim talvez pudesse acontecer. E eu lembro que eu saí da casa do pastor com o sentimento assim, cuidado. E eu estava atento. Eu já sou um cara assim, quando eu vou para casa eu não faço o mesmo caminho. Eu tenho umas paranoias aí que andam mais pertinho de mim, que Deus precisa tratar meu coração, né? Eu gosto de enganar assim, eu mudo de caminho, eu viro de lado, não pego a mesma rua. Não, é esclerose mesmo da mente que vai chegando e a gente vai ficando velho. Mas olha só que interessante. Eu olhei, eles estavam muito perto. E eu olhei para a Célia e falei assim, não teima, atravessa a rua. E empurrei ela de lado assim, a gente foi atravessando a rua, ela deu aquela travadinha, mas foi, acreditou, botou fé, né? E fomos lá, atravessamos porque tinha algumas guaritas do outro lado. E aí, lógico, a gente sempre faz aquela posição e olha feio para os caras assim, né? Como se a gente fosse alguma coisa que tivesse algum poder. E eu olhando aquele livramento de Deus e um medo gigantesco.
né? Que eu falei assim, meu Deus, se roubar essa bolsa da Puma dessa mulher, nunca mais eu vou comprar outra. E ela me mata, né? Estava agoniado. Só que a gente atravessou a rua e os caras ficaram olhando. E eu fiquei olhando para eles ali e eu falei, Célia, eles iam roubar a gente. E no momento que ela olha, tinha um rapaz no ponto de ônibus. E um rapaz passou por esse rapaz, o outro parou, provavelmente deu uma voz de assalto. E o outro voltou, empurrou o rapaz, catou a bolsa e saiu correndo. O meu desejo naquele instante, me bateu um espírito, né, revolucionário, armamentista no meu coração. Eu falei, se eu estou aqui, cara, eu puxo. Né, já ia igual bandido mesmo, tirar assim, já ia, né? Porque bandido sai de casa para morrer, que não esquece. Sabe aquela raiva no teu coração assim? Eu sou meio perturbado com essas coisas. Mas aquela indignação do cara que foi assaltado, do cara que veio roubar aquilo que não era dele. Que o cara pensa que é para vir roubar a bolsa da minha mulher? Mal sabe o que eu vou escutar depois. E o trabalho que deu para conquistar aquilo. Eu estava com o coração muito apertado e angustiado. Mas eu lembro que Deus falou assim, pega o menino que foi roubado e leva lá para a igreja. E eu estava naquele, vou atrás dos caras, não vou, o que eu faço, o que eu corro, cuido da Célia e volto. E Deus falou assim, ei, você está aí para cuidar dele. E eu lembro que a gente olhou para ele e falou, vem aqui. E ele estava cabreiro, né? E desceu com a gente, veio. E a gente trouxe até a igreja, ligamos para a família, ligamos para as pessoas que ele precisava avisar. Tentamos ali um rastreio, a polícia veio, a gente conseguiu acompanhá-lo e acalmá-lo, porque ele estava muito nervoso. Quando a gente fala sobre essa soberania, essa infinitude de Deus, Deus tem o cuidado sobre todas as coisas. Mesmo que ele tivesse assaltado a gente, ainda assim teria um grande propósito. Porque ofereceram carona para a gente vir para cá. E a primeira revolta pessoal era comigo mesmo, com o meu Deus pessoal da coragem, né? Que eu olhei e falei, caramba, Deus mandou 3 caras dar carona. Eu falei, não, eu vou de a pé. Estava frio, a Célia não queria andar. Eu gosto de andar. E a primeira coisa que eu parei, falei, por quase uma teimosia minha, a gente poderia ter perdido coisas preciosas. Poderíamos ter perdido a vida. Mas Deus fala no instante assim, ei, você está aqui para acudir aquele cara, porque o cara não tinha ideia para onde ele ia. Ele estava tão assustado, né, Célia, que ele não sabia o que ele fazia. Eu queria colocar para vocês o quão tremendo e poderoso é o nosso Deus. Mas Deus tem o cuidado sobre todas as coisas. E o tempo que eu estava sentado com o menino aqui, eu falei para ele assim, cara, você vai estar com outro celular logo, fique em paz. Importante que tua vida está bem. E ele falou, verdade. Vou comprar outro melhor. Eu sei como trabalhar. Quem roubou não sabe. Eu pude orar com ele e foi um tempo gostoso. Daquela paz que excede todo entendimento que tomou conta do coração. Quando a gente começa a falar e entender esse agir de Deus, e a gente começa a parar e entender que essa infinidade dele faz com que ele não tenha um começo e um fim naquilo como existência, mas faz a gente entender que não tem um começo e fim naquilo que Deus sabe sobre a vida da gente. A gente traça os nossos caminhos, a gente faz as nossas escolhas, mas Deus sabe. Deus sabe onde vai dar. A gente define como Deus vai salvar, a gente define como Deus vai buscar, a gente define para onde Deus vai levar, mas a gente esquece uma coisa, Ele é Deus. Seja o que quer que Ele vá fazer com a minha vida, se é Ele que vai fazer, vai ser algo bom para mim. Seja lá o que Ele vai mover com a minha vida, por mais que meu coração tenha medo, vai ser algo bom para mim. Seja lá o que Deus vai fazer com a minha vida, na vida de outra pessoa, se é Deus que eu estou deixando agir e não eu, vai ser algo bom. A gente encerra mais um capítulo dessa série, Quem é Meu Deus? E a gente vai falar um pouco mais sobre esses atributos de Deus na próxima semana. Mas eu queria convidar você a fazer uma oração.
a você orar para Deus e falar: Deus, você é o meu Deus. Que você pare e fale assim: eu não sou Deus. Eu não sou você, Deus. Mas eu estou aqui diante de você. E para você. Coloca a sua vida diante de Deus nesse instante. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo na tua presença, ó Pai. E nos colocamos diante de ti, ó Pai. Porque por mais que buscamos ter força, conhecimento, por mais que queremos fazer as coisas, até as coisas boas das pessoas, Senhor, não somos ti, ó Pai. Não temos a sua capacidade, Senhor. Não temos o poder teu, Senhor, do teu mover. Mas o Senhor ainda se manifesta, ó Pai, através das nossas vidas e nos move, permite olharmos, ó Pai, um livramento como um assalto, mas ainda assim o teu amor por aquele rapaz, de não deixá-lo sozinho naquele ponto de ônibus no momento do assalto. E assim o Senhor fez, Senhor. Obrigado porque a tua voz fala conosco. Obrigado porque a tua vontade se manifesta através da tua palavra em nossas vidas. E obrigado, Pai, porque o Senhor é o meu Deus. Cuide dos meus amigos aqui, ó Pai, que eles possam experimentar mais e mais e mais dessa tua abundante graça, ó Pai. Que eles possam experimentar mais e mais desse teu tremendo poder, ó Pai. Que possamos continuar estudando, não para te definir, ó Pai, mas para te conhecer ainda mais o quão tremendo o Senhor é nas nossas vidas. É isso que oramos e agradecemos aqui no teu santo, precioso e poderoso nome, Pai. Amém, amém e amém.